Queria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 15, versículo 4 a 6. Romanos, capítulo 15, versículo 4 a 6. Quero primeiramente agradecer a Deus pela essa oportunidade, o Senhor está me dando, e pela vida dos irmãos também, o pastor. E Deus abençoe. Que os irmãos estão investindo na vida dos jovens, isso é muito importante. Vamos encontrar? Amém. Porque tudo que está nas Escrituras, o meu é um pouquinho diferente, tá, irmãos? Se estiver diferente aí, porque a minha versão é diferente. Versículo 4. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros e seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava na minha cama, antes de dormir, eu falei, Deus, amanhã tem que ministrar, o que eu vou ministrar, Senhor? Nada. Desde a semana passada, que o pastor falou comigo, vai preparando uma palavra para você falar. Jesus, misericórdia, agora. E ontem à noite, deitada na minha cama, Jesus me dá uma palavra para me falar. Uma coisa que o Senhor, primeiramente, vem falar comigo, para eu falar também com os irmãos. Né? Aleluia. Daí começou a vir umas palavras assim, na minha mente, falando sobre relacionamento, família. Nós estamos no mês da família, né? Nós estamos trabalhando nessa área da família. E pedindo para Deus que o Senhor venha falar comigo também nessa área. E dormi e acordei também. E essa palavra na minha cabeça, relacionamento, família. Daí eu comecei a orar a Deus, buscar Deus nessa manhã. E veio essa pergunta na minha mente: como vamos ter um relacionamento saudável com as outras pessoas se nós não temos um relacionamento com o Senhor? E essa palavra veio assim, como Deus? É isso que você quer falar comigo? Nós estamos como falamos sobre a família, sobre amar, sobre respeitar, e agora vai ter também com os filhos, né? E sem direito à balsa, né? Só e Deus falando com a gente tem que amar o próximo, a gente tem que obedecer, o marido tem que amar a esposa, né? Mas como vamos fazer? Como a gente vai respeitar todos se a gente não tem relacionamento com Deus, primeiramente? Não é verdade? Então o Senhor começou a ministrar no meu coração. E por quê? Por que é importante ter um relacionamento com Deus? Porque o relacionamento com Deus é a base de tudo. Ela vai influenciar no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer, no que a gente pensa. Então, por isso que é importante ter um relacionamento com Deus. Porque tendo um relacionamento com o Senhor, nós vamos também ter um bom relacionamento com as outras pessoas. E principalmente as pessoas ao nosso redor, né? Então, eu queria falar também sobre um pouquinho sobre o que afeta se nós não temos um relacionamento com Deus. Primeiramente, sem a força do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ter coragem, como esse versículo fala que Deus, Ele que nos dá coragem, né? Nos dá a paciência. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos coragem nem paciência, e o principal, que é o amor pelas pessoas. Então, se nós não temos relacionamento com Deus, isso pode afetar primeiramente a nossa vida espiritual. A primeira coisa que vai afetar é a gente mesmo. Pode perceber, quando a gente, pelo menos eu sou assim, quando eu estou em casa, se eu não busco a Deus um dia que for, eu sinto que eu estou diferente.
eu começo a tratar as pessoas talvez um pouquinho mais próximas. Às vezes eu falo, se eu fico nervosa, eu começo a falar um pouquinho, alterar a minha voz. Isso é importante que a gente venha a saber quando a gente está bem na vida espiritual ou não. E através, que nem eu falei para os irmãos, se a gente está bem espiritualmente, a gente vai bem com as outras pessoas. E nós começamos a perceber, isso é importante quando a pessoa sabe que ela está errando. Se a pessoa não sabe, daí é perigoso, é muito perigoso na vida espiritual. E você não estando bem espiritualmente com Deus, daí tem as outras etapas também. Você não estando bem consigo mesmo, você não vai estar bem com as outras pessoas. E isso vai influenciar na nossa família, dentro de casa. Hoje em dia é muito difícil a gente tratar, é muito difícil ver as pessoas tratar bem o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas que moram no mesmo teto. Às vezes a gente trata muito bem as pessoas de fora, mas de dentro a gente não trata muito bem, da forma que a gente deveria tratar. Às vezes a gente fala muito bem com as pessoas de fora, para mostrar que a gente é bonzinho, que a gente é cheio de Deus, que a gente é cristão. Eu preciso tratar meu irmão assim, né? Senão eles vão falar alguma coisa de mim. Mas quando chegamos dentro de casa, já chutamos a porta, deixamos a gaveta aberta, né? Bate na gaveta, ou grita, começa a falar coisa que não deve. E isso é errado. Porque o inimigo, ele sempre vai na família. Porque ele sabe, ele é muito esperto. Ele não brinca. Ele vai na família, porque ele sabe que se ele atingir uma pessoa da família, vai conseguir atingir outras pessoas. E se a gente não está bem espiritualmente, isso vai refletir nas minhas ações. Eu posso ferir a pessoa que está do meu lado, meu pai, minha mãe, verbalmente, sem ao menos perceber. Isso pode gerar uma seta e entrar no coração dessa pessoa, e essa pessoa se ferir, e assim, igual os irmãos já sabem, as pessoas vão se afastando e vai acontecendo, né, a luta, a tristeza e muitas outras coisas. Por isso que é importante que a família esteja alicerçada na rocha. Que nem tem uma passagem, né, da parábola que o homem que construiu sobre a areia e sobre a rocha. Quando estamos sobre a rocha, que é Jesus, nossa família está em Cristo, mesmo que as circunstâncias possam ser difíceis, mesmo que as dificuldades venham, a gente não vai olhar um para o outro, começar a culpar o outro. É interessante como Adão e Eva, no começo, quando eles pecaram, quando Deus perguntou, vocês não sabiam? Daqui que Adão falou? É a mulher que tu me deste. E a mulher? Mas foi a serpente. As pessoas, é muito fácil julgar, falar, olha, vai culpa dela, né? Não, é dela. Até mesmo dentro de casa, acusar as pessoas. Não é assim? Às vezes uma pessoa deixa alguma coisa e esquece lá. Quem é que fez isso? Quem é que foi? Foi você? Não, não foi eu não, foi ela lá, ó. Não é mesmo? Sendo que o certo seria, que nem na ministração que meu pai deu, em vez de tirar a trave que está no nosso olho, nós seres humanos olhamos uma coisa tão pequena que o outro tem e julgamos, falamos, ó, aquela pessoa, ela está errada, e esquecemos de nós mesmos, olhar para nós. E outra coisa também é que nem eu costumo falar com meus pais, outras pessoas também que vêm falar sobre relacionamento, não somente na família, mas no casamento, ou embora eu não seja casada, a gente que é jovem, a gente gosta de assistir mensagens, porque isso é importante, a gente também olhar para as pessoas que são casadas e a gente aprender com eles, nós que somos jovens. E se as pessoas que são casadas não dão um exemplo, também é difícil para que os jovens venham entender
coisas que eu aprendi é que o relacionamento entre o casal, entre a família, é como se fosse um triângulo. Deus é aqui, o pai, a esposa, a mãe, o pai, o filho, a família. Se eles vão na mesma direção que é Deus, quanto mais eles buscam Deus juntos, mais perto de Deus eles vão estar e eles vão estar juntos também. O relacionamento deles eles vão conseguir chegar no ponto que eles querem chegar. Mas se eles não buscam Deus dentro da família, se a gente não busca Deus, se a gente não ora por... Vamos buscar, vamos parar com televisão, vamos orar juntos. Se a gente não tiver essa pessoa que puxa, não, na verdade a gente tem que começar com a gente mesmo. Não orar, vou esperar que meu irmão venha e falar, vamos buscar. Não, comece por você. Vamos começar. Eu tenho que começar. E outra também, a área que o Senhor tem falado comigo também é sobre os amigos, os irmãos, que pode afetar também as pessoas ao nosso redor. E é muito fácil a gente julgar as pessoas e falar mal ou aparentemente sermos bonzinhos, mas por trás sermos falsos com as pessoas. Mas que nem Gálatas, vamos abrir Gálatas 22, é um versículo muito conhecido. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E ela nunca erra. O Espírito Santo de Deus, aqui nessa passagem também diz, o Espírito Santo que nos dá paciência, ele nos dá coragem. Eu orava muito, eu falava, Deus, me dá paciência. Daí chegava nas horas que o negócio pegava mesmo, que vinha uma pessoa, pisava no meu carro, eu ficava assim, sabe quando você sobe assim, você dá vontade de esganar a pessoa, ou falar coisa que não deve. Eu falo, Deus, por que está acontecendo isso comigo? E Deus falava comigo, você pediu paciência. E eu faço com que essas coisas acontecem com você, porque eu quero provar, quero testar você. Você pediu paciência comigo. Às vezes devemos que passar, o povo de Israel passou 40 anos no deserto e eles foram testados. Mas somente 2 conseguiram passar. A vida é como se fosse uma prova. É o nível, você vai subindo de nível. Se você passar essa prova, você vai subindo, vai subindo. É assim também na vida espiritual. Às vezes Deus permite essas provações, essas coisas acontecendo na nossa vida para testar a sua fé, testar a minha paciência, testar se eu estou seguindo realmente essa palavra. Muitas das vezes a gente nega, a gente reclama, a gente julga, a gente ora para as outras pessoas e a gente aponta o dedo. Mas temos que tomar cuidado, que às vezes é Deus falando conosco e a gente não percebe. E também eu lembro quando eu entrei na escola, eu me formei agora. Quando eu entrei na escola, eu falo, Deus, cultura diferente, né? A gente que é brasileiro, a gente é mais... gosta de abraçar, conversar, né? É totalmente diferente de outros, tipo japonês, outros países, outras pessoas de outros países. Quando eu entrei na escola, eu falei, Deus, me ajuda, porque eu no começo não sabia falar nada de inglês, nada. Quando eu entrei, as pessoas falavam comigo, mas nem ligavam, porque eu não sabia falar inglês. Depois que eu comecei a aprender inglês, as pessoas começavam a conversar comigo, mas as pessoas, elas tratavam eu diferentemente
outras pessoas sabiam falar mais. Ou porque eu não era americana, porque eu não era japonesa, porque eu não era... Assim vai. E eu falava, Deus, me dá graça, Deus, porque a minha vontade, se eu pudesse falar, eu queria falar, mas não consigo falar. Mas me dê graça e paciência para mim alcançar meus objetivos. E não olhar para essas pessoas e começar a julgar para as pessoas que eles são. Porque realmente a cultura influencia muito da forma que eles tratam você. Depois que eu já tinha ficado fluente, depois que comecei a conversar, assim, mesmo assim, tinha a forma que eles tratam americanos, que eu mais convivi, né? Americanos tratam totalmente diferente como o brasileiro trata. E no começo eu estranhava, eu falava, nossa, que povo frio, gelado. Mas, e a gente, o ser humano, frio, gelado, já começa a julgar as pessoas da forma que eles são. Mas a minha oração foi, Deus, me ajuda a amar e aceitar as pessoas como elas são. E me ensina a amar essas pessoas, me ensina o que eu devo mudar, o que eu preciso mudar em mim. E também tinha um rapaz na minha escola, tinha 15 anos, tem 15 anos, e ele passou por uma certa dificuldade na infância dele, em que ele via a mãe dele apanhar muito, e ele também sofria, o pai dele também espancava ele. Depois, a mãe dele se separou do pai e casou com um outro, e eles aceitaram a Jesus, só que a raiva ainda ficava no coração dele, ele não gostava de ficar perto da mãe dele. E toda vez que ele chegava na escola, ele ficava triste no canto dele, ele ficava com os moleques, com os meninos. Só que quando alguém mexia com ele, parece que aquela pessoa se transformava, ele começava a jogar as coisas, começava a quebrar as coisas, né? Isso na escola. E a gente começava a orar pela vida dele, e falei assim, mas o que está acontecendo? Então, daí os meus amigos contaram comigo o que estava acontecendo na vida dele, que ele estava passando por uma dificuldade muito grande, ele já fugiu de casa, ele não queria mais saber de ninguém. E um amigo meu falou assim, agora a gente vai levar ele para casa para a gente cuidar dele, ele não vai ficar mais com a mãe dele. E a gente vai cuidar, e eu estou dormindo no mesmo quarto que ele. Daí eu falei, olha, deve ser difícil, mas pede graça para Deus e que Deus venha dar amor no seu coração. Porque não é fácil você conviver com uma pessoa que pode ferir verbalmente ou fisicamente, ou do nada a pessoa virar agressiva. E eu falei, e nas horas que eu ia falar, chamar a atenção dele, porque ele fazia alguma coisa errada e eu era líder dele, eu falava, Deus, me ajuda. Porque às vezes ele ficava meio nervoso, eu falava, Deus, me ajuda. Minha vontade é de dar uma rasteira e derrubar ele no chão e falar quem manda aqui, porque eu sou líder. Mas esse é o nosso pensamento, né? Mas eu falava, Deus, me dá amor, me ajude a olhar ele com um olhar de compaixão. Porque eu não merecia. O Senhor morreu por mim. E o Senhor morreu por ele também. E passando o tempo, agora me formei. E ele chegou um dia antes da formatura. Ele aprontou não sei o que lá. E ele também estava com o menino do meu grupo. Fui falar com ele. E ele falou assim, olha, hoje eu estou bem, não mexe comigo. Eu falei, não mexi com você, eu estou na minha. Ele falou assim, amanhã é sua formatura, né? Eu falei, sim, amanhã é minha formatura. Ah, então tá bom. Eu vou chorar amanhã, tá? Eu falei, tá, você vai chorar amanhã. Ele aprontou não sei o que, eu falei assim, não faz isso não quero ficar triste no dia da minha formatura. Mas eu não estou fazendo nada. Ele começou a ficar nervoso. Eu falei, Jesus, misericórdia, me ajuda, assim. Me ajuda. O Espírito Santo me lembrou. Compaixão, paz, fica na paz. Ame o seu próximo.
E no dia da formatura, para um embora do Senhor, depois que acabou, ele chegou e falou assim, eu chorei, eu vi você na frente, eu chorei. Eu fiquei alegre. Ele pegou e me deu um abraço. Eu falei assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando nós não deixamos o nosso eu tomar conta da nossa vida, das nossas ações, Deus, Ele nos honra. Deus, Ele muda a situação. E eu vejo que Deus está trabalhando na vida dele. O nome dele é Sena, que os irmãos possam interceder pela vida dele, porque a vida dele é muito complicada. Mas nós sabemos que ele precisa de Jesus, a família dele precisa de Jesus. E é muito fácil, então, julgar as pessoas da forma que eles são. Mas que nós venhamos olhar para nós mesmos, nós venhamos primeiramente ter relacionamento com Deus. Porque se a gente tem um relacionamento com Deus, nós vamos estar bem com a nossa família, nós vamos estar bem com nossos amigos, vamos estar bem com as outras pessoas. Porque Deus, Jesus é a base. Ele é a base. E que nós não venhamos deixar que o nosso eu, o nosso orgulho, venha tomar conta da nossa ação, do nosso falar, do nosso pensar. Muitas pessoas chegam e falam, mas eu sou ser humano, né? Eu posso fazer o quê? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas cadê o Espírito Santo na nossa vida? Tem pessoas que falam isso. Eu já sou nervosa. Lá em casa, vou dar o exemplo, tá? Lá em casa, nós somos totalmente diferentes um do outro. A Radassa é totalmente diferente de mim. Minha mãe é totalmente diferente de mim. Meu pai e eu, mais ou menos, somos quase iguais. Mas também às vezes dá uma faísquinha, né? Só com umas faíscas. Mas se nós somos nervosos assim, não é porque somos coléricos, somos sanguíneos, somos tantos outros nomes, nós somos calmos, somos nervosos, nós não vamos deixar que isso venha tomar conta da nossa vida. Não é isso que controla a nossa vida, mas nós devemos deixar o Espírito Santo tomar na frente e deixar o nosso eu de lado por um minuto, por um segundo e falar, Deus, eu não sou nada. Por que eu vou ficar nervosa por uma coisa tão pequena? A gente fica nervosa por uma coisa assim tão... Mas se nós venhamos ser como... Deus sempre falou comigo uma vez, uma pastora, ela falou assim, nós somos como uma garrafinha de água. Quando nós, antes de aceitarmos Jesus, éramos cheios de água, da água suja. Mas quando aceitamos a Jesus, aquele momento, o que devemos fazer é derramar toda aquela água, limpar aquela garrafinha e assim enchemos do Espírito Santo, que é a água que purifica, a água limpa, deixamos que o Espírito Santo venha agir na nossa vida. Que Deus venha ministrar no coração de cada um aqui, que eu não pude ministrar, que eu não pude explicar direitinho, que nós venhamos estar conectados com Deus em toda a área da nossa vida. Se nós temos sonhos, se nós temos projetos, dentro da nossa casa, tudo que seja Jesus, o nosso centro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia.